Bom dia, irmãos. Vamos abrir no Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor. Eu estou com a versão atualizada, por favor. Faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Vamos orar? Estamos diante das maravilhas eternas, as quais nos foram entregues para o nosso bem. Então nós te pedimos, Senhor, que durante esse período agora, breve período, quando vamos expor esse texto aqui, o Senhor nos dê graças para entender, para aplicar em nossa vida, para sermos tomados pela beleza, harmonia e glória que envolve toda a palavra de Deus. Nós te pedimos que chegue aos corações dos irmãos aqui e de outros que porventura venham a ouvir a mesma mensagem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos vendo aqui a suprema ordem dada aos crentes. Eu vou só reprisar um pouquinho o que eu tenho falado até aqui. Os irmãos lembram que este salmo não é um salmo para o futuro, irmãos. Não é um salmo que é para o milênio, como alguns presumem. Não é um salmo para falar que um dia Deus vai tornar a terra um paraíso para nós, como ensinam os testemunhos de Jeová. Esse aqui é um salmo para agora. Como podemos viver? Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida é breve. Nós não estamos vivendo aquele período em que, quando começou a raça, os homens viviam 900 anos. Deus diminuiu a idade. Deixou menos de 10%. Mas nós temos que viver aqui. Nós lembramos também que a terra pertence a Deus. Como é que eu vou viver na terra? Como deve ser o meu procedimento na terra? A terra é de quem? É de Deus. Não é dos homens. Não é dos políticos, irmãos. Não é dos ricaços. Não é daqueles que dominam o mundo. Eles são pessoas que vivem na terra e estão apenas sendo usados por Deus para os propósitos eternos de Deus, para o bem do seu povo. Então a terra é de Deus e Ele cuida. E a gente sabe disso, né? Eu espero que vocês entendam isso. A terra pertence a quem? Ao Senhor. Ele não fez a terra e abandonou. Ele não construiu tudo isso e depois foi lá para o céu e deixou tudo aqui abandonado, né? Como uma casa abandonada. Não, Ele cuida. O Salmo 104, irmãos, é expressivamente uma demonstração de como Deus cuida da criação. Tá? Ele não colocou leis e abandonou, deixou sob os cuidados da lei. Não, Ele está cuidando. Tá? Ele domina sobre tudo e todos. Ele que mantém a terra sobre o nada. Dá uma olhada quando você vê na internet o globo terrestre. Está em cima de quê? Quando a gente constrói uma casa aqui, você constrói em cima de alicerce, né? Senão a casa cai. Deus, quando fez a terra, Ele colocou em cima do nada. Está lá. Quem está segurando aquilo para não descer? Deus. Tá? Ele faz pela palavra dele. É o nosso poderoso Senhor. Então, Ele só faz milagres
O Deus da Bíblia só realiza milagres. Então, o que nós temos aqui, eu parei no domingo passado com os irmãos para falar sobre versículo 3. Faze o bem, não faça o mal. Todo o problema do incrédulo é que ele só faz o mal. O incrédulo não faz o bem, irmãos. Quando ele faz o bem, é porque Deus abriu a mão dele assim, ó. O ímpio não faz o bem. Só faz o bem, só fazem o bem os crentes. Ninguém mais. E olha, por quê? Porque nós fomos salvos para as boas obras. Fazer o bem não é dar esmola. Não é. O mundo tem seu sistema, irmãos. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E o mundo todo se organiza para ajudar. Nada de errado, foi muito bom. Mas não é o bem. Só faz o bem quando ele é feito para a glória de Deus. Fora disso, você não faz o bem. Vamos lá. Agora nós queremos saber o que é habitar na terra. Habitar na terra. Sabe quem está dando a ordem? Deus. Ele está falando comigo, com você. Habita na terra. Eu estou dando tempo para você. Tá? Estou falando. Uma rosa. Habita na terra. Jailson, habita na terra. A terra é dele. Quando alguém chega em minha casa, meu filho veio esse tempo atrás, com a esposa dele, eu falei, fica à vontade. Nosso quarto ficou para ele e a esposa durante os dias que ele esteve aqui. A cozinha, o sanitário lá do quarto, fez comida. Em outras palavras, estava dizendo, habita aqui. Foi pouco tempo, mas ele estava ali. Então, queridos irmãos, vamos ver o que Deus nos ensina? Nós precisamos aprender com o nosso Deus. Cuide para não seguir os padrões deste mundo. A primeira lição que eu tenho hoje para os irmãos é a seguinte, que a ordem é dada aos que conhecem o Deus da Bíblia. Só. Deus nunca fala aos incrédulos. Nunca. Deus não conversa com mortos, irmãos. A não ser para avisar de juízo. Tá? Quando falou com Labão, cuidado, não toque em Jacó. Tá? Muito bem. Não toque em Jacó. Quando falou com o rei Abimeleque, ele diz, não mexa na esposa de Abraão. Quando Deus fala com o incrédulo, ele fala em aviso de juízo. Deus conversa com seu povo. Não tem esse negócio, os ímpios não ouvem Deus. Irmãos. Eles não têm ouvidos para isso. Eles não têm mente para entender. As emoções deles são totalmente desfiguradas. Tá? Então, Deus fala com os crentes. A Bíblia é o livro que Deus comunica comigo. Hoje eu estava lendo Josué ali. Não te mandei eu? Esforça-te. Deus falou com Josué. Mas tem uma implicação incrível nas nossas vidas. Né? Especialmente para aqueles que foram mandados para as atividades. Agora eu quero passar para os irmãos e mostrar como Deus autoriza. Nós vemos isto, irmãos, na ordem que ele deu a Abraão. Só para mostrar para os irmãos que o incrédulo, ele é um invasor. Tá? Ele é um invasor na terra. Quando ele chamou Abraão, a primeira coisa que ele fez, vamos abrir, irmãos, lá voltando assim, sempre coloquem uma coisa assim, um papel ou uma caneta,
qualquer coisa que você puder para marcar o lugar que nós estamos usando como texto. Tá? Em Gênesis, capítulo 12, irmãos. Capítulo 12. Eu espero no Senhor, com ansiedade, que você esteja lendo a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Leia. Você será muito mais forte lendo a Bíblia. Tá? Não é outra coisa, não. É a Bíblia. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão. É um chamado pela graça, irmãos. Tirando de Mesopotâmia, tá? Aí ele fala o quê? Veja, apareceu, versículo 7. Apareceu o Senhor Abraão, ele diz, darei, vamos lá, versículo 2. Versículo 1, vamos lá. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Os irmãos estão vendo aí? Como Deus salvou Abraão é um mistério, eu não sei. Deus salva pessoas de várias maneiras. A salvação é igual. A maneira que ele salvou você é igual à maneira que ele salvou Saulo. As circunstâncias que são diferentes. Né? A maneira que ele lidou com alguém. Eu até falei da minha sobrinha, filha da Nilza, que teve que sofrer aquele acidente. Ela disse que foi lá no inferno, viu o inferno, e depois, quando voltou, foi salva, se converteu a Cristo, e depois morreu, foi para o céu. São circunstâncias diferentes. Deus chama. Você lembra de Lídia? Quando os apóstolos estavam ali à beira do rio orando, Deus falou o coração de Lídia, ela foi salva ali. São circunstâncias. Para mim, salvação é a pessoa vem, ama a palavra de Deus, ama, ouve o chamado, ouve. Abraão ouviu o chamado. Ele e Sara foram salvos. Aí Deus fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu rapidamente. É esse o significado de uma pessoa crente, irmãos. É que a pessoa ouve o chamado para a salvação e ouve o chamado para a obediência no resto da vida. E Abraão foi um escolhido para isso. Agora ele diz o quê? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu estou tirando isso aqui, os irmãos sabem o histórico disso. Como ele tirou daquela região da Mesopotâmia. Os irmãos sabem que até a vida começou ali. Tá? Começou naquela região do Iraque, né? Perto do rio Eufrates. Foi ali que tudo começou. Depois Deus foi tirando, puxando as nações, e elas foram tomando conta da terra, né? Foram formadas as nações naquele tempo. E Abraão foi um desses. Sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Que lição nós temos aqui? Nós temos a lição seguinte: Deus é o dono. Ele estava mostrando para Abraão, tá vendo? A terra de Canaã, a terra que será a terra de Israel, é a terra que eles moram até hoje, irmãos. Olha para essa terra. Você vai do sul ao norte, do leste ao oeste. Você vai andar por tudo isso, você vai peregrinar aí. Eu vou proteger você. Deus deu muita riqueza para Abraão. Ele viveu assim. O que estamos querendo dizer com isso? O Salmo 37. Habita na terra. Nota um homem com sua esposa, com seu sobrinho Ló, com a família dele, e os inúmeros homens que Abraão tinha, formando um clã ali, né? E Abraão foi autorizado por onde ele ia. Por onde ele ia. Ele era abençoado por Deus, onde ia. Isto é, habita na terra.
Deus autorizou. Outro detalhe aqui, irmãos, revela que a terra é dele e que é ele que autoriza usar. É ele que autoriza. Então, o que é que eu tenho na terra? Eu tenho ali um apartamento, ainda está no nome do meu filho, né? E um dia eu vou morrer, esse apartamento fica para os meus filhos, né? E veja bem, irmãos, foi o que ele me deu, habita aí. Estou morando aqui em Ribeirão Preto. O que é que ele está falando? Habita na terra. Veja, queridos, a ordem também foi dada a Israel quando tomou a terra prometida. Eu volto para os irmãos lembrarem da Bíblia. É por isso que eu falo aqui, leiam a Bíblia. Porque quando eu estou pregando, eu estou citando a Bíblia. Aí quando eu cito o texto, os irmãos vão lembrar. Agora, quem não tem conhecimento da Bíblia, vai ficar perdido, né? E assim com qualquer pregador bom que tiver por aí, irmãos. Qualquer pregador. Excelentes pregadores tem. Ele vai pregar a Bíblia, eles vão pregar a Bíblia. Você precisa conhecer as Escrituras. Bom, lembra de Israel? E aqui eu volto para os irmãos com a Levítico, capítulo 18. Abram lá, irmãos. É muito importante aquele texto. Foi Moisés que escreveu. E quando chega ali, Deus está orientando ao povo dele o que deveria ser feito lá na terra prometida. O que deveria? Aquele texto ali é um texto tremendo. Deus está falando. Não faça segundo os costumes daquele povo. Aquele povo praticava coisas terríveis, irmãos, que estão relatados ali. Deixa eu abrir lá em Levítico, capítulo 18. Os irmãos vão ver aqui. Eu não vou citar todo o relato divino naquele texto, mas ele diz, nota o versículo 3, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Os irmãos estão entendendo? Veja o dono da terra aí. Quem é o dono da terra? Deus. Ele fala, a terra do Egito é minha. Mas vocês não devem fazer segundo os costumes deles. A terra de Canaã era de quem? De Deus. Não façais segundo aquelas nações que estão lá. Está vendo? Então, Deus está dizendo, habita ali e faça do jeito que eu quero. Siga minhas ordens, você será feliz. Os irmãos perceberam que o mundo é diferente, o mundo pensa diferente. Os mundanos pensam que a terra é dele, que a casa que ele mora é dele, que o pedaço de chão é dele, que a força para trabalhar é dele, que a mente é dele, que as emoções são dele, que a escolha é dele. Deus está dizendo, não, siga minhas ordens. Veja então, queridos irmãos, como que ele faz aqui. Ele diz o quê? Deixa eu pôr o óculos aqui, porque fica melhor para mim. Veja o versículo 4. Fareis segundo os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Agora ele começa a destacar aqui coisas terríveis que são feitas nas nações, que eram feitas lá. Está vendo? As maldades sexuais, perversões sexuais. E o que ele diz, irmãos? Notem, a partir do versículo 19,
Tá? Não te chegarás à mulher para descobrir a nudez. Está vendo? No versículo 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Está vendo? Coisas que eles faziam normalmente. A gente pensa que Deus está longe, né? Não está vendo nada. Mas ele está vendo cada detalhezinho que acontece dentro de um quarto, dentro de um motel, lá no esconderijo, que os homens pensam que não estão vendo. Ele está ciente de tudo. Você lembra de Davi, quando deitou com Batseba? Ele pensou que estava cercado sozinho ali com ela. Ninguém estava vendo. Mas o que ele praticou perante os olhos de Deus. E agora olha o versículo 25. E a terra se contaminou, e eu visitei a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então os irmãos estão percebendo que o dono da terra, ele ordena aos crentes, habita ali. Quanto aos incrédulos, ele vai julgar. Olha o que aconteceu lá em Rio Grande do Sul. Foi algo natural? Não. De Deus. E ele faz isso, irmãos. Olha a destruição que Deus causou. Tá? Por quê? Por causa da maldade dos moradores. Tá vendo? Olha o que ele fez com Sodoma e Gomorra. Aquele pedaço de terra ali, perto do Mar Morto. Tá? Bem perto do Mar Morto. Era de quem? De Deus. Mas como viviam aqueles moradores ali? Numa impiedade, irmãos, que a Bíblia diz que as iniquidades deles chegaram até o céu. Foram acrescentadas assim até chegar aos céus. Tanta maldade que Deus resolveu destruí-la. E o fez. Por quê? A terra pertence ao Senhor. Vendo? E ele diz, é minha terra. Quando ele fala com Israel, lá em Levítico, ele diz, ele orienta em Levítico, capítulo 25. Ele orienta para o povo saber como usar a terra prometida. Ele fala, a terra é minha. Vocês são apenas forasteiros. Qual a vida do minha aqui? Pouco tempo. Qual foi a vida de minha mãe e meu pai? Pouco tempo. Qual a vida de 3 irmãos meus que morreram? Pouco tempo. Qual é a vida sua aqui? Pouco tempo. Vamos morrer. A terra é dele. Vocês vão ser tirados daqui. Então, por favor, faça o que eu estou mandando. Os irmãos perceberam agora a tremenda lição que tem nisso aqui? Veja, a terceira lição é que se alguém usa a terra sem permissão de Deus, a terceira lição, os resultados serão terríveis. Deus não autorizou. Eu fico olhando o que está acontecendo no Brasil, irmãos. Eu vejo a maldade que está acontecendo. Eu vejo o acúmulo de maldade hoje. A desgraça que virá para essa nação. A não ser que Deus ouça as nossas petições. Porque o normal é Deus derramar sua ira sobre uma nação como esta. Com tanta maldade. Hoje eles brincam com sexo. Eles brincam de mentir. Eles brincam com perversões sexuais. Eles destroem a família facilmente. Eles brincam destruindo crianças, jovens. A terra está desse jeito. E o Senhor está lá assim? Perdeu o controle? Não. Ele diz, a terra é dele. A terra é minha. Então vai chegar o momento em que Deus vai destruir. Ele só não destruiu
os moradores do mundo inteiro, fará na grande tribulação, como já tenho explicado para os irmãos, o que apresenta em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. Tá? Mas notem, queridos, ele vai destruir. Ele só não fez porque ele tem os eleitos. Ele está destruindo em lugares isolados, tá? Como foi no Rio Grande do Sul, como foi lá na Síria, lá naquele outro país que teve aquele terremoto tremendo, e ele faz usando terroristas, matando gente aqui, gente ali. Ele vai fazendo isso porque a terra é dele. Tá? Na grande tribulação ele vai limpar tudo isso e depois vai fazer novo céu e nova terra. Vamos então, irmãos, para esta segunda parte aqui. O segredo de Deus aos que habitam na terra. Qual o segredo de habitar? O segredo de habitar não consiste em ter coisas, mas sim de como viver em sabedoria. Esta é a maneira que Deus ensina o seu povo. Você está vivendo? Você tem um lar, você tem um marido, ou você está sozinho, você tem pai, você tem mãe, você tem um emprego, você tem um viver. Consiste em saber como viver. Os irmãos perceberam? Lá, se vocês abrirem em Provérbios 8, aquele capítulo é tremendo, irmãos. Porque o livro inteiro está tratando de sabedoria. Como viver em sabedoria. Deus está como que puxando a orelha do homem, do jovem. Cuidado com a mulher adúltera. Cuidado com isso. Ouça o conselho. Ouça os seus pais. E ali no capítulo 8, é a sabedoria que emerge. Falando. É a sabedoria personificada. Falando. Eu fiz tudo com sabedoria. Deus deu poder em todos os sentidos para que tudo funcionasse com sabedoria. Os irmãos perceberam que qualquer evidência de ausência de juízo, ausência de amor, as consequências são graves. Por quê? Porque é impossível, irmãos, você fazer qualquer coisa errada na terra, qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer ato e não ser julgado. É impossível. Eu estava lendo hoje em Juízes. Juízes é o livro que mostra o que Israel deveria fazer e não fez. Tá? Tirar todo o povo da terra prometida, matar todos eles, foi a ordem suprema de Deus. Mas quando Josué morreu, quando morreram aqueles grandes homens que ainda tinham, o povo começou a abandonar o Senhor. Mas no capítulo 1, fala da tomada da tribo de Judá, daquela região onde tinha Jerusalém naquele tempo. E ali tinha um rei. Tá? Eles cercaram Jerusalém. Aquele rei fugiu. E eles pegaram ele. E cortaram esse dedo e o dedão dos pés. Mas não foi maldade? Não, foi juízo. Aquele rei falou, eu tinha prendido 70 reis, cortei os polegares da mão deles e dos pés dele, e eles viviam debaixo da minha mesa comendo o resto que caía. Deus me julgou. Ninguém fica, irmãos, não tem uma pessoa sequer, até você crente, fazendo qualquer coisa errada, que fique sem o juízo de Deus. Por isso, uma vida de temor, de respeito a Deus e de amor ao próximo é de extrema necessidade. Outra lição aqui. O segredo de habitar
é o quê? Qual é o segredo? Veja o versículo, voltemos lá, em Salmo 37. Habita na terra, e aproveita. Olha a diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo, ele aproveita da terra, usa a terra. Até eu estava ouvindo o Gessé falando hoje de Romanos capítulo 1, versículo 18, que os habitantes da terra, os homens que vivem no pecado, eles utilizam a terra sem qualquer juízo, irmãos. Eles pegam a justiça e colocam de lado, a verdade também coloca de lado. Nós não queremos isso. Nós queremos viver. Nós queremos outro Deus. Não queremos o Deus da Bíblia. Nós vamos usar a terra. Eles se ufanam nisso e querem usar a terra para o seu próprio deleite. E aí vem um castigo. 3 vezes falam naquele capítulo: Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Os irmãos estão percebendo? Por quê? Porque eles não se alimentam de quê? Da verdade. Olha o versículo. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O que é que os ímpios vivem? Como é que eles vivem? Vivem se alimentando da mentira. O que é o mundo, irmãos? O mundo é um plano de mentira. Dá uma olhada no mundo. Tudo que vem do mundo não é de Deus. É tudo mentira. Claro que tem coisas no mundo que a gente precisa saber que é de Deus. Disciplina, autoridade, essas coisas. Estou falando do mundo que vem do diabo. Tá? Ter um esposo, ter uma casa, ter filho, tudo é bênção. Mas o que é que nós devemos alimentar? De quê? Da verdade. Alimenta-te da verdade. Olha, irmão, você fala: pastor, mas eu fico entristecido de ver como pessoas têm Bíblia na mão e fogem da Bíblia. Queridos irmãos, não tem desgraça maior do que afastar do livro de Deus. No tempo de Jó tinha Bíblia? Não. Mas a graça operou em Jó de tal maneira que a lei de Deus era impressa no coração dele. Ele amava Deus. Quando você lê o capítulo 31, ele fala. Ele não era idólatra. Ele não adorava a lua. Ele fugia do mal. Ele fugia das maldades. Está vendo? Está vendo? Não é questão de ter Bíblia, o livro de Deus, na mão. A questão é a seguinte: você tem um novo coração? Tem um coração que teme a Deus? Porque se tiver, você vai amar esse livro. Deus nos entregou, irmãos, o livro dele, e fechar este livro, deixar abandonado, não ler, um pai que não lê para os filhos, para a esposa, um homem que não lê, uma mulher que não lê a Bíblia, você vai sofrer as consequências. Porque você precisa se alimentar. Desprezar uma igreja onde prega a palavra, meus queridos, é a coisa mais abominável que pode ter. Satanás está todo momento lutando para que as igrejas não preguem a verdade. Está fazendo tudo, irmãos, para que a Bíblia seja, quando lê aquilo que interessa. Mas é preciso, queridos, voltar para as Escrituras e ter uma igreja onde prega a verdade é de extrema necessidade. Outro detalhe aqui. Quanto mais conhecer o Criador e as maravilhas da criação, melhor para a... Deixa eu ver aqui. É melhor. Está vendo? Quanto mais eu conhecer o meu Deus, é melhor. E o Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus. E aqui, irmãos, para terminar, deixa eu... Alimentado da verdade, o crente sabe se conduzir em justiça e pureza neste mundo. Como viveram os santos? Viveram sempre da palavra.
Os mais simples crentes, irmãos. Eu já falei para os irmãos, conheci vários crentes que nem conheciam. Eu conheci um irmão lá na Bahia, o irmão Jairo. Ele já está no céu com Cristo. Ele foi um grande instrumento de Deus na igreja. Quando ele ouviu a mensagem que eu preguei, ele disse, irmão, nunca tinha ouvido isso na Bíblia. Mas era um santo de Deus. Saboreava a verdade. Os irmãos percebem que não é questão que você tem Bíblia em casa. A questão é, você ama? Você ama Cristo? Você se alimenta dessa verdade para viver em justiça e pureza? Isso aqui é necessário. Vamos terminar então. E lembre que o mundo é dominado pelas coisas daqui e ignora as consequências. O mundo é um mundo inconsequente, irmãos. Eles não estão nem aí pelo que vai acontecer. Eles pensam que não vai. Mas o mundo no mundo Deus está atuando, como eu falei para os irmãos. Ele, de um lado, opera a salvação e de outro lado, ele opera juízo. Alimenta-te da verdade. Procure isso, queridos irmãos, e sua vida desfrutará de alegria. O que o Senhor quer nos dar, Ele vai dar. Ele vai dar quando a gente precisa ter. Ele não vai dar aquilo que você não precisa. Ele nunca fará isso. Ele dá aquilo que você realmente necessita, porque é assim que Ele opera com seus filhos. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Fiquemos em pé.